Boa tarde, garotos. Boa tarde, professora. Tudo bem, Letícia? Uhum. Então, tá bom. Melhor agora que eu tô comendo chocolate. Ai, que delícia. E aí, como é que vocês passaram de semana feliz? Oi, professora. Boa tarde, professora. Eu agora eu passei sufoco, professora. Por quê, Porque Luca? a gente trabalha com Feira Hippie, né? Aí pediu um Uber pra entregar mercadoria aqui. Aí, aí a localização nunca dá aqui. Ou dá lá em cima na rua, ou dá lá embaixo. Aqui em casa é a mesma coisa. O carro parou lá embaixo. Eu tava sem bicicleta, minha bicicleta da minha avó, a bicicleta do meu pai tava na tia dele. Aí eu tive que ir a pé correndo. Nossa Senhora. Nossa, deu um suador aí, hein? Aqui, tô tudo suado. Tomou uma aguinha? Não, Toma uma aguinha. não deu tempo. Toma lá, vai lá tomar. Meninos, e aí? Tá todo mundo bem? Todo mundo passou bem na semana do saco cheio? Sim. Que agora se chama Semana Feliz. Oi, professora. Oi, Vitor, tudo bem? Tudo, professora. Estava esperando a aula começar, professora, na sala. Eu não vi que tinha começado. Então tá bom. Galera, e aí, vocês conseguiram separar os materiais? São bem fáceis hoje. A gente vai precisar de 3 garrafinhas, né? Pode ser de água, de refri. Um copo de solo preto, não precisa nem ser um copo. Eu peguei meu copinho mesmo aqui, deixa eu pegar. Meu copinho aqui de um tantinho assim de solo. Aí eu preciso de 3 solos diferentes, né? Então, assim, se você não conseguir 3 solos do jeitinho que eu pedi, pode ser 3 solos diferentes. Então, pode ser terra de jardim, pode ser areia que tem de construção e mais algum aí. Vamos precisar de um pedacinho de Professora, pano. eu não vou poder fazer. Não? Eu também não. Estão com medo de porque... sujar a mão? Eu também não. Não, Não, professora, é porque, professora, tem uma criança aqui em casa, professora. Ou seja, ela vai fazer muita bagunça. Não é nada. Também é porque não tem os trem. Não tem. Ah, que pena. Acompanha aqui comigo, então. Peraí, Tia, o solo... Como, tia, solo... Como que fala, gente? Solo preto, eu não sei... Isso, solo preto. É de uma plantação da minha mãe de babosa. E ela não deixa eu pegar. Ah, só um pouquinho. 2 colherzinhas só. Depois você devolve. Depois você pode devolver. Moçada, Acho que eu vou encontrar areia. areia geralmente é construção. Geralmente rua, assim, você sempre acha uma construçãozinha, um restinho de areia. Aqui em casa tem areia. Tipo, então. Aqui mesmo, aqui na minha casa mesmo tá construindo. Tá dando uma reforma. Então pronto. Aí, já tem a areia. Vamos precisar de um pedaço de pano. Pode ser pano... pano de chão. Qualquer pano velho que vocês têm na casa de vocês. Aqui não tem água, professora. Vou pegar meu pano aqui. Peraí. A água evaporou tudo. Sabia que a água é líquida? Menino, sumiram com o meu pano daqui. Eu tô precisando dele, não sei onde é que eles enfiaram. Eita. Bom, eu tinha pego, sabe, gaze, aquela gaze de colocar em machucado, sabe? Sim. Aquela branquinha. Sim. Pode ser aquela, é aquela que eu tô procurando. Eu vou pedir para minha filha se ela acha para mim. Só um minuto, galera. Eu já não Vamos tenho precisar de... Mas pode ser pano de chão, velho, tá? É um pedacinho de pano. Vocês vão precisar também de tesoura para cortar a gaze, né? Ou paninho e araminho de pão. Sabe aquele araminho que vem no pão de forma? Sim. Ou liguinha de pamonha. Peraí, deixa eu só achar essa gaze aqui, rapidez. Enquanto isso, vocês vão pegando esses trem também. Rapidez. Sabe aquela gaze? Sabe não? Nossa, onde é que a mulher enfiou? Eu definitivamente entendi nada.
Ixi, vai ser hoje, não tem como eu fazer isso, não. Aqui não tem como encontrar areia de jeito nenhum. E o que mais tem aqui é areia. Professora, se eu for procurar uma areia, professora, é capaz de eu achar um certinho, professora. Ela saiu e o computador dela tá conectado com o fone. Então ela não tá escutando. Meu microfone estava ligado, nem vi. Ai, meu, desculpas, achei. É esse aqui, ó, de colocar em machucado, sabe? Não, Sei. professora, eu não tenho. Mas tem paninho de chão aí na sua casa, não tem? É que eu já tinha cortado meus paninhos, que já tava tudo certo. Só tem isso, professora. E vamos lá. Meninos, o tema da nossa aula de hoje é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem muita gente, assim como eu, que não entende o que essa frase quer dizer. E fica igual essa menininha aqui, né? Não entendi. Ah, entendi. Mentira, não entendi. Eu definitivamente entendi nada. Quem sabe explicar o que essa Tá fazendo frase quer barulho dizer? aí, professora? Tá fazendo barulho aí? Se continuar fazendo barulho, você pode me multar, tá bom? Porque aqui tá tendo uma obra na minha Ah, tá casa. bom. Uma reforma. Tá bom. Então, o que quer dizer água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Vocês já ouviram essa frase, né? É uma água que é dura, que bate na pedra e fura a pedra. Mas tem água dura? Tem. Gelo. Gelo, é. Mas será que é do gelo que a gente está falando? Não sei. Não sei, A professora. correnteza da água, a força que ela tem. A força que a água tem, o que mais? O que As essa frase moléculas quer? dela é dura. A molécula Água da tem água é tubarão, não dura? tem? Na Ah, água quando tem eu enfio o tubarão. dedo aqui na água, ela não é dura. Na água tem tubarão, não tem? Mas não é do tubarão que a gente está falando, Luca. Estamos falando da água mesmo. O Luca tá comendo, professor, no meio da aula. Tá passando vontade na gente. Olha que bom, João Neto. Tô vendo o João Neto. Faz tempo que eu não via. Moçada, normalmente essa frase ela está relacionada à persistência, né? Então, assim, por exemplo, a mãe, de tanto mandar escovar o dente, um belo dia o menino vai e escova o dente por conta própria, né? Aleluia. De tanto mandar o menino arrumar o quarto, né? Todo dia, menino, arruma sua cama, menino, arruma sua cama. Vai lá pra sua mãe. Pessoal, eu vou montar aqui só um pouco, porque tá fazendo barulho, tá? A gente para de comer chocolate. Mas no meu caso, não. Então, vou mutar só um pouquinho, porque tá fazendo muito barulho. Eu não sei quem é. Vou mutar só um pouquinho. Aí, galera, água mole em pedra dura... Não era não, era outra. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Professora. Tá bom, então vamos lá. De tanto a gente persistir, falar, um belo dia o menino arruma a cama, certo? Então, no popular, a frase quer dizer isso. Mas nós vamos trazer essa frase dentro da disciplina de ciências. E para vocês do 6º ano, vai ser fácil essa matéria, porque vocês acabaram de aprender ela com o Eduardo Bahia. Então, vamos lá. Vamos falar do planeta Terra lá na formação do planeta. Mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. Então, é muito tempo. O planeta, quando ele se formou, e ele veio de uma grande explosão, né? Não se sabe se foi a primeira explosão ou uma delas. O que importa é que o planeta ele era muito quente, ele era incandescente. Agora, se o planeta era incandescente, né, se ele estava pegando fogo, por que que nessa época o planeta não podia ser chamado de estrela? Ninguém? Talvez é porque ele não se formou todo ainda. Qual que é o conceito de estrela que vocês aprenderam no começo do ano? Porque ele não tinha luz própria. Isso aí. Estrela tem luz e calor próprio, né?
Mas o planeta, olhando ele desse jeito, ele não tinha luz e calor próprio? Ele era era tinha reflexo lava do sol nele, na isso aí, lava, então não é? tinha lava Calma nele, aí, então... João. Peraí, Lucas, deixa o João Neto falar. Pode falar. Fala, João Neto. Era por causa, a luz que ele tinha era por causa da lava que ficava em volta dele, não era uma luz de estrela. Por isso que ele não era uma estrela. Quase, bateu na trave. É nesse raciocínio, João Neto. Tipo assim, professor, Uma panela, ó, vamos pensar uma panela. O calor e a luz não era dele. Quem fazia isso era a lava. Mas a lava não é dele? Ué, é dele, mas antes da lava ser dele, alguma coisa bateu nele, aí a lava ficou nele. O reflexo Bateu do na sol. trave também. Reflexo Olha do sol. só. Por causa que ela estava muito perto do sol? Não tava mais ou menos na mesma distância. Vamos pensar assim, uma panela, tá? Eu coloco a panela lá para esquentar na chama do fogão. A panela, ela tá muito quente, muito quente. Mas esse calor é da panela mesmo ou é da chama do fogão? Da chama do fogão. Então a panela não é chama, né? Mesmo ela estando Não. muito quente. Então, essa é a chave. O planeta Terra, nessa época, ele tinha muito calor, ele estava muito quente, ele estava pelando. Só que quem que esquentou ele não foi ele próprio, entendeu? Ele era como a panela. Então, ele foi aquecido na explosão e ele ainda estava muito quente. Mas quem estava gerando calor não era a própria Terra, era a explosão, certo? Essa é a grande diferença. Professor, e quem tava deixando ele mais... Eu acho, né, que quem tava deixando ele mais frio eram os meteoros, porque nos meteoros não tem um pouquinho de água. Isso, nós vamos ver isso agora. Vamos lá. Por causa dessa chuva de meteoros com água, né? Vamos chegar na água agora. Bom, então o planeta ele era muito quente, mas ele não era uma estrela, tá? Ele só tinha sido muito aquecido e por isso ele estava incandescente, né? Pegando fogo. Só que nessa época não tinha os mesmos gases que tem hoje. Apesar de ter atmosfera aqui em volta, né? E a atmosfera é aquela camada de gases. Um gás que a gente usa muito, na verdade a gente usa a vida inteira, ele não existia nessa época. Que gás que é esse? Oxigênio. Oxigênio, certo? Então, hoje em dia, quando a gente vê, por exemplo, uma estrela cadente, o que é uma estrela cadente? É uma estrela que fica se mexendo. A estrela cadente não existe, ela foi inventada pela ficção. É um meteoro. Passa pela Terra e a gente consegue ver. Exatamente, não é uma estrela que está caindo, é um pedaço de pedra, né, que está sendo atraído pela força da gravidade. Então, se a minha cabeça é a Terra e aqui é um pedaço de pedra, isso, o pedaço de pedra, quando ele entra em contato com a Terra, ele é atraído para a Terra. Só que quando ele entra na atmosfera terrestre, qual gás que ele encontra? Oxigênio. E o oxigênio é um gás comburente. Vocês se lembram o que é gás comburente? Nós aprendemos numa aula aí. Inflamável? Isso, é o gás que faz pegar fogo. Então, aquela pedra em alta velocidade, entrando em contato com o oxigênio, é a mesma coisa da gente riscar um fósforo na caixinha. E aí essa pedra, ela pega fogo. E aí não dá tempo dela chegar aqui na superfície do planeta, porque ela vai se desfazendo. Professora, então é por isso que quando que os meteoros chegam em colapso com a Terra, eles começam a pegar fogo? Exatamente. Só que aí que tá. Nessa época... Eu pensei que é porque a velocidade era tão grande. Eu pensei porque a velocidade dele era tão grande, ele pegava fogo. Mas também tem a ver com a velocidade, mas tem a ver com a presença de oxigênio. Mas vamos lá, sexto ano. Nessa época não tinha oxigênio. Então, todo meteoro que caía na Terra, ele não entrava em queima. Então, ele caía inteiro na Terra. E isso foi fazendo com que a Terra ficasse toda cheia de buraco, tá? Acredita-se que esse bombardeamento, né, por meteoros é que levou, por exemplo, a existir hoje na Terra
a molécula de água. Então, acredita-se que essa molécula de água veio nesses meteoros. Só que pensa, molécula de água chegando na Terra quente desse jeito, ela ia ficar líquida? Não? Não. Ela ia Não, evaporar por causa do calor? Ela ia evaporar. Então, com o passar do tempo, Oxi. né, o que foi acontecendo com a Terra? Ela foi entrando no processo de resfriamento. Professora, peraí. Eu esqueci de pegar o T. Vai lá, Luca, eu vou continuando, senão não dá tempo de eu explicar tudo, meu bem. Pode falar. Então, assim, toda a água que estava chegando no planeta, ela era como uma chapa, o planeta era como uma panela quente, né, uma frigideira, a água chegava e evaporava, evaporava. De tanto evaporar, formou muita nuvem. Quando forma muita nuvem, o que acontece naturalmente? Chove. Chove. Aí começou a chover na Terra. Só que as primeiras chuvas, no que chovia, também evaporava, porque a Terra estava muito quente. Só que passando milhões de anos, o que aconteceu com a superfície da Terra? Encheu de água. Foi resfriando, né? E formou, na verdade, uma casquinha. Olha aqui, uma casquinha de rocha. E aí, aonde tinha um buracão, assim, por causa do bombardeio dos meteoros, olha o que foi acontecendo com esse buracão. Aí sim, ele foi enchendo de água, né? Ainda nessa atmosfera, a vida não era possível como é hoje, tá? Porque os gases eram muito diferentes. Mas, passando os anos, esse resfriamento foi constante e aí pôde existir os oceanos sobre aquela casquinha de rocha que tinha resfriado. E aí hoje, 4,5 bilhões de anos depois, nós estamos desse jeito. Porém, o interior da Terra ainda é quente? Ave Maria. Sim. É ou não é? Qual que é a prova que a gente tem que o interior terrestre é quente? Muito. Qualquer Por causa que nas ilhas, com resfriamento, é muito quente. Mas alguém falou aí a resposta certa. A prova são os vulcões, né? Que quando racha essa casquinha da Terra, o que sai de lá de dentro ainda é muito quente. Então, mostrando que a Terra está se resfriando de fora para dentro. Tá? Professora. Oi. Um dia, sabe lá embaixo? Ah. Não tem lava? Então, um dia pode resfriar. A tendência é essa, Luca. A gente está resfriando. Porque, igual eu falei, nós não somos uma estrela. A gente não gera calor. E o que acontece se resfriar? Uai, a Terra vai ficar mais fria. Aí o ser humano não vai existir mais. Não sei. A gente está na superfície, onde já é mais frio. Um dia vai, né, professora? E quando resfriar, Luca, você já vai estar bem longe daqui, porque demora muito. Eu vou estar morto. Vai. Eu também. Bom, pessoal, esse processo, né, que aconteceu o Lucas Fortuna perguntou alguma coisa. Professora, a terra dessa época é aqui em Goiânia? A terra dessa época, Lucas, é em todo o planeta, tá? Toda a superfície resfriou, não foi só um lugar, certo? E por que toda a superfície resfriou? Porque a chuva naquela época, aqui, ó, deixa eu voltar. Opa, aqui. Não, professora, aqui pode ter certeza que aqui em Goiânia não resfriou, não. As chuvas naquela época, nós estamos falando de superfície terrestre, vamos falar do solo ali. Ela não foi só aqui em Goiânia, ela não foi só lá nos Estados Unidos, ela não foi só lá no Japão, ela foi no globo. Então, todo o globo teve um resfriamento, beleza? Professora, aqui no Brasil faltou. Faltou não, tem a ver com a posição que a gente está em relação ao Sol, que é diferente, por exemplo, do pessoal que está na Europa. Galera, além das chuvas, né, acontece também na superfície terrestre vento, não é? Acontece neve, acontece, não aqui em Goiânia, mas tem lugares que acontece.
Acontece, por exemplo, inundações. E todos esses efeitos são efeitos causados pela natureza. E esses efeitos da chuva, do vento, do congelamento, do calor excessivo, né, que acontece aí no planeta, a gente chama de intemperismo. Vocês aprenderam essa palavra com o professor Eduardo, não aprenderam? Sim. Sim. Então, o intemperismo é a ação do tempo sobre a superfície da Terra. Que Então, vai por desgastando as coisas, né, professor? As rochas. Justamente. É só vocês pararem para pensar na pintura da casa. Você pintar sua casa hoje, bonitinho. Daqui 5 anos, a pintura já vai estar toda desbotada, a parede já vai estar descascando. Agora, você pensa uma rocha que está ali desde que a Terra se formou. Nossa. Nem existe mais. É assim que se forma Né? o deserto, né? E a Nem areia, né? existe mais, já mudou, já é outra coisa. Exatamente. Não, eu tô falando de existir é porque já esgotou tudo. Os desertos são fruto do intemperismo. Não foi ninguém que foi lá e desmatou o deserto. Ele já foi, assim, ele já é daquele jeito naturalmente. Então, aqui nessa imagem, o intemperismo aqui, né, principalmente pelo vento, esculpiu a rocha. Nessa outra de cima, a gente percebe o intemperismo provavelmente por água. Então, a água vai correndo nessas galerias, né? Aqui provavelmente tem muitas cachoeiras na época da cheia, e vai escavando a rocha. E aqui nessa outra imagem, a gente percebe também que o vento, a chuva, né, foi tirando, desgastando ali o solo e deixou ele meio achatado na parte mais de cima. Então, a ação do tempo. Outras imagens aqui para vocês perceberem. Essa praia, essas rochinhas todas redondas, vocês acham que foi alguém que foi lá e ficou lixou elas, deixou elas redondinhas? Não. Não. Quem que deixou elas redondinhas? O Ninguém, intemperismo. foi a natureza. A natureza, o intemperismo. Isso não é uma praia? Sim. O que a onda do mar faz? Sobe, Professora, eu nunca vi pra sobe e que não tem desce. areia, não. Só tem pedra. Pois é, mas essa praia não tem. Sobe e desce. Então, olha só o que acontece. Conforme a água sobe e desce, as pedrinhas vão rolando e isso vai lixando a superfície delas, deixando elas redondinhas. Outra coisa, aqui, ó. Demorou muito para acontecer, né, professora? Muito, né? Aqui, a gente nota que congelou. Quando isso descongelar, o rio vai começar a correr. E quando ele correr, ele vai cortando a rocha, tá? Então, olha só, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Pior, né? O temperismo, ele pode ser também através de plantas, bactérias, que vão resolver morar, por exemplo, numa rocha e começam ali a desgastar aquela rocha. Olha, a cárie, né, que é uma bactéria, nosso dente é duro. A bactéria começa a morar aqui, começa a deixar, né, o xixi e o cocô dela, que vai desgastando o nosso dente, não é? E aí dá o buraquinho. Na pedra, a mesma coisa. Tem um monte de bactéria morando aqui. Cocô, não sabia não, que nojo. É um resíduo, né? A gente não faz xixi e cocô, mas é um resíduo. Aqui, ó, essa pedra coberta de líquen, esse negocinho verde, ou musgo, não dá pra gente ver, que é uma plantinha. Ela morando ali, ela vai deixando os resíduos e aquilo vai corroendo a rocha, fazendo buraquinhos. E se a gente tira a cobertura vegetal, olha esse GIF aqui, ó. Então, a chuva tá chovendo, chuva chovendo. Só que aqui tem a cobertura vegetal. Então, essa cobertura vegetal, ela funciona como um guarda-chuva. Então, o intemperismo ali vai ser mais leve, porque a chuva, quando cair, ela vai encontrar uma barreira. Só que quando a gente desmata e não tem esse guarda-chuva natural, o que acontece com a rocha? Ela desgasta mais rápido, o solo desgasta mais rápido, e aí vai formando buracos no solo.
que é o que a gente chama daí de erosão. Isso aí vocês aprenderam tudinho com o Eduardo, não foi? Sim. Que bom. E aí, meninos, a gente chega aqui nesse vídeo, que é um vídeo sobre o ciclo das rochas, tá? Então, as rochas foram formadas, né? Igual alguém falou ali, professora, a rocha que existia naquela época nem existe mais. Realmente, ela foi transformada. E aí, vamos relembrar como que as rochas se transformam. Acompanha aí. Tipos de rochas. Um recurso natural é algo que é encontrado na natureza e pode ser utilizado pelos seres vivos na Terra. Por exemplo, água, ar, plantas, animais, etc. Rochas são um exemplo de recurso natural. Vamos aprender mais sobre as rochas em detalhes. A Terra é formada por camadas. A camada mais externa é chamada de crosta. A crosta é composta por rochas. Rochas podem ser muito grandes ou podem ser minúsculas. Elas podem ter cores diferentes e ter tamanhos diferentes. Existem 3 tipos de rochas. Seus nomes dizem como elas são formadas. Sobre o solo, há rocha quente derretida. Isso é chamado de magma. Quando o magma esfria, torna-se rocha. O magma chega à superfície dos vulcões. Forma rocha acima da superfície. O magma também pode esfriar sobre a superfície e fazer pedras sobre o solo. As rochas que são formadas a partir de magma são chamadas de rochas ígneas. A crosta terrestre é feita principalmente de rochas ígneas. Existem mais de 700 tipos. Às vezes, pedaços de rochas minerais e solo são movidos pelo vento e água. Eles são levados para um lugar diferente e são empilhados juntos. Se acumulam sobre lagos e oceanos. Eles se pressionam juntos ao longo do tempo. As rochas que são formadas dessa forma são chamadas de rochas sedimentares. Isso é porque as partes que as compõem são chamadas de sedimentos. Outras rochas mudam de um tipo para outro. São as metamórficas. O seu nome significa transformação. Essas rochas são formadas frequentemente sob montanhas. A pressão ou o calor transforma essas rochas. Elas podem mudar de calcário para mármore, por exemplo. Pensamos em rochas como sendo muito fortes, mas elas se desgastam ao longo do tempo. Vento e água desgastam as rochas. O que acontece quando as pedras quebram? Elas se tornam parte do solo. Vamos agora resumir o que aprendemos? Existem 3 tipos de rochas. Rochas ígneas são formadas pelo magma que vem à superfície da Terra. Rochas sedimentares são formadas por perdas de pedaços de rochas e solo que são empilhados e pressionados juntos no fundo de lagos e oceanos. Rochas metamórficas são formadas por rochas sedimentares ou ígneas que se transformam sob altas temperaturas ou pressão. Quando as rochas se quebram, elas passam a fazer parte do solo. Então, garotos, esse aqui foi um resuminho sobre o ciclo das rochas. Então, na época que a Terra era muito quente, né, e veio aquele resfriamento, formou sobre a Terra uma casquinha de machucado, tá? Quando a gente rala o joelho, né? Então, vamos imaginar o joelho ralado ali, né, que é um joelho. Você arrancou aqui o tampinho do joelho. Aí, dali uns dias, forma aquela casca grossa, aparentemente grossa. Se você der uma lasquinha assim, ó, o que acontece com aquele machucado? Sangra. Volta a sangrar. Então, a crosta, que parece ser tão grossa, na verdade, em relação à Terra, é só uma casquinha. E quando ela abre, embaixo a gente vê que tem o sangue da Terra, vamos dizer assim, que é o magma, né, o vulcanismo. E a gente está sobre essa casquinha. De vez em quando, essa casquinha dá uma chacoalhada. É aí que tem terremoto, tsunami, né? E essas rochas, quando elas resfriam, essa rocha do interior, né, do magma, é chamada de rocha magmática ou ígnea, porque ígnea significa E essa fogo. chacoalhada mata, hein? Aí, quando essa rocha ela vai sofrendo a ação do intemperismo
e ela vai sendo desgastada lá no água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, dá origem ao solo, né? Esse solo que a gente conhece. E como tem muitos tipos de rocha, a gente tem muitos tipos de solo. Olha só, vou colocar 2 aqui só para vocês verem a diferença de cor. Certo? E aí, garotos, como a gente tem vários tipos de solo, a gente classifica esses solos. Os solos, no geral, eles são classificados em 3 tipos, né? Que é o solo arenoso, o umífero e o argiloso. O arenoso é o que a gente comumente chama de areia, mas não tem só um tipo de areia, porque até quando você vai fazer construção, o Luca está passando por uma construção, então ele vai saber falar, você vai lá na loja de construção e você fala assim, eu quero areia média, eu quero areia fina, né? Então tem vários tipos de areia. O solo umífero, que é esse solo pretinho aqui, ó, esse aqui é aquele da nossa composteira que a gente fez. Olha como ele é bem escuro. Se ele veio da minha composteira, e a minha composteira tinha resto de alimento, com certeza que misturado vai ter um monte de bactéria. Então, é um solo muito fértil. E o argiloso é aquele solo que, quando a gente mistura com água, ele dá um barrinho, né? É justamente esse tipo de solo que é usado para fazer telha, tijolo. Então, cada solo vai ter uma propriedade, uma característica. Dependendo dessa característica, o solo vai ser mais ou menos fértil, né? Vai ter solos com diferentes pHs. Por exemplo, o solo aqui do Cerrado, ele é um pouco ácido, tá? Vai ter diferente textura, tanto é que a areia você não consegue fazer barrinho com ela, mas com o argiloso você consegue. E a gente chega na nossa aula prática, que é sobre porosidade. Vocês sabem o que é um poro? Não. Não. Buraquinhos, tá? Então, tem solos que têm mais buracos que outros. E isso vai garantir com que a água entre com mais facilidade no solo ou não. E aí a gente chega na nossa aula prática, que é testando a porosidade do solo. Então, moçada, eu peguei as garrafas PET, cortei aqui um gargalinho dela, tá vendo? E amarrei o meu pedacinho de pano com o araminho do pão. Ó, vou fazer em uma só para vocês verem, ó. Peguei a garrafa PET, peguei o pedacinho de pano, coloco aqui no gargalinho. Oi, meu bem. E amarro. Você vai mostrar o experimento? Que horas, professora? Se eu for mostrar o experimento? Claro, meu bem. Eu só falo 5 minutos. Nossa aula é só de prática. A aula mais massa. Certo? Fiz isso com 3 garrafas, ó. 3. É bom que elas sejam mais ou menos do mesmo tamanho, para não dar diferença. E aí, galera, eu medi 3 medidas de terra, de 3 terras diferentes, uma arenosa, uma umífera lá da nossa composteira, e a outra eu peguei no jardim. Então, é um solo do cerrado, é um solo argiloso. E aí, vou abaixar aqui minha câmera para vocês verem. Vou colocar aqui na verde o solo do cerrado, o argiloso. Na ordem que eu mostrei lá. Vou colocar nessa do meio o solo umífero. Mesma quantidade, tá? E vou colocar aqui nessa última o solo arenoso. Também mesma quantidade. Aí, moçada, eu vou medir também a mesma quantidade de água. Isso é importante, porque se eu colocar quantidade diferente, não tem como eu avaliar. A gente tem que fazer tudo com o mesmo volume. Estou medindo aqui 40 ml para todos os tipos de terra. E agora eu coloco a água aqui, mais ou menos ao mesmo tempo, porque eu não tenho 3 braços, então não dá para ser ao mesmo tempo. E observo qual desses 3 solos tem a maior porosidade e a menor porosidade. E aí a gente já começa a observar que esse solo aqui ainda... Olha como é que ele está pingando, ó. Tá pingando até bem, hein? Olha o arenoso. E olha o umífero.
Nem pinga, quase não pinga. Tá pingando o umífero. Mas a gente observou, ó, esse aqui, estavam todos secos, tá? Ele já absorveu a água. Certo? Então, em relação à porosidade, Deixa eu ver o arenoso, professora. o arenoso agora acabou de absorver a água, ó. Tá vendo? Mas quem Mas tá demorou, mas quem foi mais rápido? Qual foi mais O umífero. rápido dos O três? umífero, não foi? Foi o umífero, tá? Em segundo lugar, esse. E em terceiro, o arenoso. E é engraçado que, quando eu fiz esse experimento, eu imaginei que a areia fosse deixar a água cair mais rápido. Né? Eu imaginei. Também. Mas me contrariou. Acabou que o umífero foi mais rápido que a areia. Né? Então, você vê, o espaço entre uma mais partícula fértil, né, professora? Aí se for fazer experimento de fertilidade, aí é outro resultado. Nós estamos testando só a porosidade, que é o buraquinho que tem. Eu tô falando, o umífero é aquele da composteira, né? Isso, é o mais fértil. Então, a gente percebe que essa diferença é importante, porque o Brasil, por exemplo, é um país agrícola. E a gente precisa entender de solo se a gente quiser plantar qualquer coisa. Gente, é minha filha que está ali atrás. Né? Pessoal, então, hoje, nosso objetivo era compreender que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, forma solos diferentes, né? E cada solo vai ter uma característica. Entenderam? Sim. Certo? Agora entendi, agora tudo faz sentido. Agora saquei. É isso aí. Alguma pergunta, sexto ano? Não. Falta 2 Nossa, minutos. que bom. Então, deixa eu dar um recado. Semana que vem, Professora, nossa aula... e aquela da batata? O que tem aquela da batata? Aquela que o tamanho dela é maior. Põe o sal na batata? E não passa do buraco. É o da osmose? Você não falou. Ah, a gente fez, né? Semana passada, retrasada. Por que não passa? Semana que vem, na minha aula, vai ser uma avaliação, tá? Nós estamos completando 10 aulas práticas. Nem se vocês estivessem no presencial, vocês não tinham tido tanta aula prática. E aí eu quero, assim, dar a oportunidade de vocês de mostrar o que vocês aprenderam. Então, aí eu combinei com o professor de ciências de dar uma pontuação a mais para vocês, caso vocês tenham um bom rendimento na prova, tá? Então, é um bônus aí para vocês. Mas por que não passa, professora? Como vai ser, professora? Mas por que não passa? Lá no estúdio aqui? O buraco. Ou vai ser aqui mesmo? Daí, na aula que vem, eu vou dar as diretrizes. Vocês vão resolver a prova durante a minha aula. Eu vou estar aqui de plantão para tirar qualquer dúvida. Porque a intenção é vocês aprenderem. Não é só avaliar da prova, Aí a gente vai fazer a massacrar os alunos. Vai ser pela plataforma. Eu vou dar as diretrizes na aula que vem. Prova. Para você aprender. A prova é para mostrar o que você aprendeu e para você aprender também. Que não, mas Professora, sua aula é tão legal, aí você vai dar prova, professora. Ué, você não quer ganhar uma nota bônus? Se você acha massa e você participou de todas, você vai saber fazer a prova. Por que ter medo? Né? Então não precisa ter medo. Eu não participei de todas as aulas, professora. Você não gosta de... então, Vitor, isso foi bom você ter falado. Quem perdeu alguma aula, todas as aulas estão gravadas lá na plataforma, tá? Eu coloco sempre o teaser da aula, que é o convitinho, e eu já coloco a gravação. Tem 10 lá, tá? Perdeu alguma, olha lá. Que aí vocês fazem a prova com tranquilidade. Tá bom? Tchau, professora. Então, bom intervalinho. Prova com tranquilidade, professora. O que é, Vitor? Como que a pessoa faz prova com tranquilidade? É só você dominar o assunto que você faz com tranquilidade. Você não está fazendo a prova para entregar um trabalho para mim. Você está fazendo para você testar seu conhecimento. Professora, mas como tipo igual quando a gente faz o Kahoot. Para ser... Kahoot é fácil, né, Não, professora? não vai ter que imprimir nada. Nós vamos fazer online, igual a gente faz Kahoot. Tá? Professor, você podia ter feito uma prova aqui. Tchau. Tchau, professora. Então, um beijo, sexto ano. Vão com Deus.
Tchau, professora. Até a próxima aula. Até.